Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 2. Queria agradecer o carinho de todos os irmãos pelas mensagens, com o nascimento das nossas filhas aí. Foram vários irmãos nos parabenizando, querendo nos visitar, né? A gente vai precisar esperar só mais um pouquinho, porque tem aquela questão toda de tomar algumas vacinas primeiro, né? Porque o recém-nascido é muito frágil. E aí, criar recém-nascido já não é fácil, doentinho, o negócio fica mais complicado, né? Então, assim que a gente puder receber visitas, a gente avisa os irmãos. A gente gostaria de fazer logo um culto, no mesmo dia que ela chegou, para a igreja inteira, mas a prudência nos ensina a ter um pouquinho mais de calma. Então, assim que puder, a gente vai estar avisando. Continue orando por nós. Às vezes não é fácil passar o dia tendo dormido, sei lá, 3, 4 horas só numa noite. Que os irmãos orem e nos ajude aí nisso, tá bom? Vamos orar? Nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, grande, sábio, belo, glorioso. Ó Deus, nós estamos com alegria aqui diante, Senhor, da Tua congregação, para ouvir Sua palavra, Pai, a Tua palavra, não é palavra de homens. Não são, Senhor, palavras, frases, pensamentos e filosofias vindas de mentes caídas, fracas e falhas, mas a verdade do Deus Altíssimo. Então, Senhor, incute isso no nosso coração e na nossa mente nessa manhã, porque bem sabemos, Senhor, que ouvir e não praticar não tem valor algum. Por isso que o Senhor nos ajude para que tudo que vamos ouvir aqui, com a tua graça e pelo poder do seu Espírito, seja colocado em prática na nossa vida. Isso é o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, ninguém quer ser criança para sempre. Embora tenha algumas coisas interessantes de ser criança, por exemplo, não pagar nenhum boleto, não ter que pegar o trânsito, um ônibus cheio para ir trabalhar de madrugada, a gente sabe muito bem que isso é uma fase transitória. A gente precisa crescer, a gente precisa estar apto a receber responsabilidades maiores, atribuições mais importantes, sermos mais úteis. Se os irmãos perceberem, a gente não vai encontrar nenhum presidente, nenhum rei, nenhum governador criança. Quando um Estado precisa se reunir para criar leis, para organizar a sociedade, não são crianças que se reúnem, são adultos. É importante crescer em estatura, é importante crescer em sabedoria, é importante crescer até profissionalmente, mas existe um crescimento que ele é o mais importante de todos, que é o crescer espiritualmente. E essa mensagem é sobre isso. Crescimento, desenvolvimento da sua fé e da sua maturidade. A gente chama esse processo de crescimento de santificação. E quando a gente fala de santificação, eu gosto de uma definição que é muito simples. Crescer em santificação é se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. É fácil de gravar e ela fica com a gente para a gente analisar a nossa própria vida. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente se pareça cada vez mais com o seu filho. Até quando chegar aquele dia lá na glória que nós vamos ser semelhantes a ele, como 1 João 3 diz. Então, esse assunto é muito importante. E logo desde já eu queria chamar sua atenção e te dizer isso. É propósito de Deus para a sua vida, se você é um cristão, que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Ele governa tudo na sua vida, de forma que isso vá acontecendo. E é por isso que às vezes dói, é por isso que às vezes vem as dificuldades, para que elas vão tirando as escórias que estão no nosso coração, os problemas do nosso caráter, e nós sejamos cada vez mais santos, mais puros, mais comprometidos com a vontade do Pai, mais servos. Deus conduz todas as coisas dessa forma. E a santificação não é um processo que a gente fica sentado no banco e Deus faz tudo.
Deus trabalha, mas nós devemos cooperar, trabalhar junto com o Senhor nesse processo. E as cartas de Paulo, elas nos ensinam muito sobre amadurecimento, sobre crescer em santidade, sobre crescer na fé. Ele era um homem santo, a gente sabe disso. E como um bom homem santo que ele era, ele queria ensinar, compartilhar com os outros como ser santos também. E hoje nós vamos ver um desses textos, no meio de muitas exortações que Paulo está fazendo a Timóteo, seu amigo. Nós vamos extrair 3 ações muito simples, mas eficazes para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. Então vamos ver aqui no versículo 14 a 26, nós vamos ler 2 Timóteo 2, 14 a 26. Traz essas coisas à memória, falando com Timóteo, né? Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, meus amados, aqui a gente tem a segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele está no fim da sua vida. Ele está preso no calabouço, a sua partida está próxima, mas ele continua firme no Senhor, constante no Senhor. E nesse momento tão delicado, ele quer ensinar Timóteo muitas coisas. E o objetivo dessa carta é encorajar Timóteo. Parece que Timóteo estava com um pouco de receio pelos sofrimentos que ele estava para passar. Vendo a vida de Paulo, vendo tudo o que estava acontecendo, quase que ele dá um passo atrás, com medo. Como aconteceu com Pedro, como nós vimos na quarta-feira. Mas aí Paulo fala para ele: meu filho, sofre o que tiver que sofrer pelo Senhor, não volte atrás, continua. Paulo, o Timóteo, como a gente viu aqui, ele teve que lidar com vários falsos mestres. Homens que estavam ensinando coisas que não edificavam ninguém, só traziam confusão para a igreja, e Timóteo tinha que estar lá firme, ensinando a verdade. E nesse contexto a gente ouve as palavras de Paulo: tu, porém. Aqueles homens estão indo para o erro, Timóteo. Tu, porém, você vai para lá. Se estão todos abandonando o Senhor, não importa, Timóteo, você continue firme. Nesse trecho que nós lemos, nós vemos esse grande contraste. A gente viu no versículo 15, o Timóteo é o obreiro aprovado. Mas a gente tem aqueles que estavam lá naquela igreja ensinando coisas que estavam deturpando a igreja. Um grande contraste. E aqui, nesse texto, a gente vai ver aqui no verso 22, esses 3 passos, essas 3 ações para a gente crescer. Quais são elas? 1, fuja do pecado. 2, encha a sua vida de coisas que edificam. E 3, esteja sempre na companhia de seus irmãos. Então vamos lá, em primeiro lugar, fuja do pecado. O versículo começa: foge também dos desejos da mocidade.
Outra versão diz: fuja das paixões da juventude. Ainda outra nos diz: fuja dos desejos malignos da juventude. A primeira instrução aqui que Paulo tem para Timóteo é: Timóteo, fuja, corra, não brinque, não aceite, não tolere o pecado. Aqueles falsos mestres, eles estavam caindo em todo tipo de pecados, a ponto de dizer que Jesus já tinha ressuscitado, e eles convenciam algumas pessoas e desviaram aquelas pessoas, mas Timóteo deveria fugir de tudo aquilo ali. Ele não deveria aceitar aquilo ali, ele não deveria brincar com aquilo ali, aqueles pecados. Meus amados, é muito verdade que há muito pecado aí fora. Aonde nós estamos, o pecado está presente, e ao mesmo tempo, há muito pecado aqui dentro, dentro do mais profundo do nosso coração. E eu e você, todos os dias, temos que lidar com isso. Na segunda-feira, no trabalho, em casa, no trânsito, no banco, no médico, na igreja, onde nós estivermos, temos que lidar com isso. E o que o Espírito Santo, por meio de Paulo, está nos dizendo nessa manhã é: se você quer crescer em santidade, você precisa fugir do pecado. Você não pode brincar com o pecado, você não pode dar espaço para ele, ou ele vai destruir a sua comunhão com Deus. Pedro diz a mesma coisa no capítulo 2, no versículo 11, quando ele fala: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham dessas concupiscências pecaminosas que combatem contra a alma. Olha só, isso aqui é importante. O pecado não é nosso amigo, o pecado combate, luta, oferece resistência à nossa vida espiritual, à nossa alma. Quantos membros de igreja, provavelmente todos aqui presentes já viram isso em algum momento na sua vida? Quantos membros de igreja foram seduzidos por desejos sexuais? Meninas que andavam com o Senhor até encontrar um rapaz e aí cai em pecado, sai da igreja e quando se vê está mergulhado em imoralidade, longe da igreja, longe do Senhor, perdidos. Ciente disso, Paulo fala: Timóteo, foge dessas coisas, Timóteo. Assim como José fugiu quando foi agarrado pela mulher de Potifar, lá em Gênesis, fuja, Timóteo. Não dá para brincar com isso. Sabe, quando você foge, é como que você reconhece: isso aqui é demais para mim. Não dá para eu sentar aqui, conversar, tentar convencer. Não, Timóteo, vira as costas, vai embora. Não brinca, não brinca com o pecado. Quando a gente lê esse desejo da mocidade, a gente geralmente atrela isso à imoralidade, né? Relações sexuais fora do casamento. E isso é muitíssimo importante. Quantos de nós já caímos, quantos irmãos, quantos visitantes, quantos membros de igreja já não se viram no fundo do poço por causa da imoralidade? No entanto, a gente não pode ser tão reducionista e achar que o único problema é esse. Tem um texto muito semelhante na primeira carta de Timóteo, no 6:11, ele fala: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Viu? O versículo é quase a mesma coisa que a gente leu. Só que lá em 1 Timóteo 6, o assunto é outro. Em 1 Timóteo 6, Paulo está falando de avareza. Ele está falando de gente que queria ganhar dinheiro por ser líder na igreja. Achavam que ter essa posição de liderança era um motivo de enriquecer, um meio de enriquecer. E Paulo fala: foge dessas coisas, Timóteo. A avareza também é um pecado terrível. Então, que nós não pensemos apenas que a imoralidade, não, eu estou bem, Lucas, eu não estou mergulhado em nada disso aí, não. Mas e a avareza, como você está? E o orgulho, como você está? Como está, você está abraçando a incredulidade? Uma frieza espiritual? Fuja disso tudo também. Não é apenas a imoralidade, não é apenas sobre isso. A avareza, meus irmãos, é um problema. Jesus falou: a vida de uma pessoa não consiste no quanto ela tem, nos bens que ela tem. Diante dos olhos do nosso Senhor, pouco importa se você tem um carro zero ou se você tem um carro da década de 90, ou se você nem tem carro. Diante dos olhos do Senhor, não importa qual é a sua remuneração. Isso é secundário.
O crente que está amadurecendo aprende a desviar os olhos do pecado, a abandonar as coisas que o levam a pecar, que alimentam a velha natureza que morreu. Vou repetir. O crente que está amadurecendo, ele aprende a desviar os olhos do pecado. Efésios 4:22 traz uma figura do vestir-se e do se despir. E ele fala, vocês têm que tirar essa roupa, se despir do velho homem, daquela velha natureza que morreu com Cristo. Os seus velhos hábitos pecaminosos, aquelas coisas que você fazia, que te afastavam de Deus. Vocês têm que tirar isso da sua vida. Vocês têm que abandonar essas coisas. Romanos 13, versículo 14 fala, não deem ocasião para a carne. Não deem brecha para que ela se levante, para que os seus velhos pecados venham à tona. E o diabo trabalha nisso. Cada um de nós tem as suas fraquezas, as suas limitações, as coisas com as quais luta, e constantemente o diabo vem e sussurra no seu ouvido. Você não poderia voltar a fazer aquilo, não? Aquilo era legal, hein? O que você acha? E a gente tem que dizer não e voltar as costas para isso. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo vive dentro de você. Isso é o que a palavra diz. E o Espírito Santo testifica no seu coração coisas que você está fazendo, talvez coisas que você tenha feito hoje, que atrapalham no seu processo de santificação. E aí entra a cooperação que eu falei. Qual é o nosso papel? Ouvir a voz do Espírito e abandonar aquela prática, para que a obra de Deus continue em todo vigor no nosso coração. Crescer em santidade, amadurecer, é ouvir o Senhor e abandonar as coisas que Ele pede que nós abandonemos. Tem um trecho de um livro que eu li recentemente, e ele fala assim, pelo que você é tentado? Você pode dar passos específicos para evitar esse pecado? O seu problema são os biscoitos? Então esconda o pacote do biscoito, ou nem compra, se livra do biscoito. Se o seu problema é que você assiste TV demais, ou você assiste coisas que não deveria assistir na TV, pois bem, só assista a TV se tiver alguém do seu lado. Ou taca a TV no lixo. Faça o que for preciso. Se o seu problema é que você passa na frente de um lugar que tem alguma imagem inapropriada, volta para casa por outro caminho. A questão é, existe esse ímpeto no meu e no seu coração para lutar contra o pecado? Pois para crescer é necessário que haja. Existe uma ilustração muito interessante que nos explica o que é a santificação. Um homem estava diante de uma caverna e tinha um dragão lá dentro, um dragão poderoso que ele não poderia vencer jamais. Mas então ele pede ajuda de um grande guerreiro. E esse guerreiro vai e ajuda aquele homem a vencer aquele dragão. E aí, depois daquela batalha, o homem se vira para aquele guerreiro poderoso e fala, e aí, o dragão morreu? Aí ele responde, ainda não. Ele está gravemente ferido, sangrando e sangrará até a morte. Mas eu coloquei uma barreira de tijolos enorme em volta dele e você deve deixá-lo lá até que ele morra. Volta e meia, ele vai se sacudir, vai querer se libertar, e se você der atenção, se você for lá, ele poderá ressurgir e te atacar novamente. Não faça isso. Considere-o morto, e em breve ele estará. Assim é a santificação. O Senhor entrou na nossa vida, Ele mudou o nosso coração, Ele subjugou esse dragão que é a nossa velha carne, Ele colocou ela presa e Ele nos diz, não alimente esse dragão, não dê brecha, porque senão ele se levanta e ele vai trazer prejuízo de novo sobre a sua vida. Nosso Senhor venceu a nossa velha natureza, mas ela ainda está lá, e se nós não vigiarmos, nós cairemos. Meus amados, a vontade do Senhor é bem clara para a nossa vida. A gente está no capítulo 2, olha o que diz o versículo 19, no meio dele. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. É a vontade do Senhor para nós.
não termos nada a ver com o pecado, não abraçarmos, não acalentarmos o pecado na nossa vida. Olha só o que diz aí no versículo 20 e 21, vamos ler de novo também. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. A imagem é simples. Nas casas antigas você tinha vasos de ouro, de prata, você botava joias, você botava utensílios preciosos, mas você tinha também vasos de barro e você tinha vasos de madeira. Ali até às vezes as próprias o pessoal ia no banheiro, não tinha vaso, né? Usava esses vasos aí para fazer suas necessidades. Então, vasos com uma função honrada, né? E outros nem tanto. E Paulo fala no versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas que nós estamos falando, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que o Senhor está falando aqui é: quando você, meu filho, se santifica, abandona o pecado, cresce, eu vou te usar mais. Você vai ser uma bênção para mais gente. As suas palavras edificarão mais pessoas. Você vai ser um instrumento na minha mão, em que eu vou fazer mais coisas. Por isso, a vontade de Deus é que nós abandonemos o pecado. Então, sim, meus irmãos, se queremos crescer, e eu espero em Deus que nessa manhã você queira crescer, nós precisamos abandonar o pecado, virar as costas para o pecado. Mas, em segundo lugar, o texto nos traz o segundo ponto: encha a sua vida de coisas que edificam. O versículo diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Imagine comigo que você está aqui na igreja e você vê um irmão cabisbaixo, triste, melancólico. E aí você chega a ele e pergunta: meu amigo, o que que houve? Por que que você está assim? E aí ele te responde: bom, meu, você sabe, eu sou crente, né? E eu estou tentando viver em santidade. E eu estou empenhando toda a minha força nisso. Então, eu não saio mais para lugar nenhum, eu não leio mais nada, eu não dou vazão a nada, eu fico aqui parado, sentado, eu estou aqui. Tudo que eu quero fazer é evitar o pecado. Então, estou aqui parado, nada faço, estou aqui lutando contra o pecado. Esse não é um retrato completo do que é santificação na palavra do Senhor. A santificação não é apenas sobre deixar de fazer coisas pecaminosas. A santificação é sobre fazer o que é agradável ao Senhor. Fazer o que é correto, como ele falou aqui, seguir a justiça. É se deleitar na presença do Senhor. É ver uma nova natureza florescendo. Santificação não é apenas dar as costas para o pecado, mas o se virar para Deus. Santificação é mais do que romper os laços com o pecado, é estreitar os laços com o Senhor. Paulo diz ao Timóteo: Timóteo, foge do pecado. Mas Timóteo, vive uma vida de justiça, uma vida que faz o que é correto, uma vida de fé, uma vida cheia de amor, uma vida cheia da paz de Cristo na sua vida, Timóteo. Esse aspecto positivo da santificação é desfrutar da alegria verdadeira. É você abandonar a alegria mentirosa do pecado e você abraçar, desfrutar, se deleitar na verdadeira, profunda e duradoura alegria do Senhor. Uma vez perguntaram para um pregador: como que você fala tanto de alegria se a Bíblia tem tantos mandamentos que parecem difíceis? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Como é que é feliz fazendo um negócio desse? Aí ele falou: meu amigo, quando você renuncia a sua carne, quando você sofre o que for necessário por causa de Cristo, quando você abandona o pecado e abraça a fé, abraça o Senhor Jesus, você está dizendo não para um ovo podre e abraçando um prato de picanha maravilhoso. A tentação quer te enganar dizendo que ela pode te dar alegria, mas é o Senhor o único que pode te dar a alegria verdadeira. Pense na tentação dessa forma. A tentação é mentirosa. Ela quer te enganar.
Eu lembrei de um louvor agora que ele fala: o pecado que me prometeu a vida me trouxe a morte. Não foi isso que aconteceu no Éden? Eva pegou aquele fruto, ela jurava que ia. Agora sim a minha vida vai ficar melhor. Eu vou ter poxa, ser igual a Deus. E quando ela comeu, o que é que aconteceu? Morte, separação, miséria. O pecado é sempre assim. Ele quer nos enganar. Ele quer nos enganar. Dizer não à tentação para continuar desfrutando da presença do Senhor é escolher a verdadeira alegria. Guarda isso no seu coração. Você vai ser tentado hoje. Você vai ser tentado amanhã. Olhe para a tentação e fala: eu prefiro ficar com o Senhor. Eu espero, eu sei, se você é crente, você já desfrutou da presença do Senhor e você sabe muito bem que não tem nada melhor do que isso. Nada dá mais alegria, nada dá mais paz, nada faz a gente se sentir mais alegre, completo, nada. Enxergue a tentação dessa forma. Vejam esse duplo aspecto da santificação. Em Romanos 6,11 fala: assim vocês também se considerem como mortos para o pecado. Primeiro ponto que a gente falou. Você está morto para o pecado. O dragão está preso lá no canto, deixa ele lá. Essa vida ficou para trás. Mas o verso continua: mas vivos para Deus. Então não é você ficar sentado carrancudo no chão dizendo que você não pode fazer um monte de coisa. É você falar: agora eu me deleito em fazer o que agrada o Senhor. Se eu me deleitava em fofocar a respeito dos outros, agora eu uso a minha boca para edificação. Se eu já usei o meu intelecto para pensar, maquinar maldade contra os outros, hoje eu uso o meu intelecto para estudar a palavra de Deus, para pensar como eu posso servir melhor na minha família. Vivos para Deus. No mesmo texto lá de Efésios, ele fala: se dispam, tirem esse velho homem de vocês, mas se revistam da nova natureza que se forma à imagem de Deus. Ou seja, tem esse aspecto positivo. O crente é alguém que deixou uma vida antiga para trás, mas que tem uma nova vida. Tem uma nova vida. A santificação é encher o seu coração das coisas que edificam. A gente conhece, abre comigo Filipenses 4:8, é um texto muito conhecido pela igreja, mas é tão importante. Filipenses 4, versículo 8. Olha que exortação interessante do apóstolo Paulo para a nossa vida. Depois de dar um monte de exortações, ele dá uma que é bem geral, um princípio importante. 4:8, Filipenses 4, verso 8, que diz assim: quanto ao mais, ou seja, irmãos, se tem alguma coisa que eu ainda não falei, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo está dizendo: meus queridos irmãos, gastem a sua vida pensando, focando, analisando, meditando no que é puro, no que é bom, no que é de boa fama, no que edifica, no que vai trazer crescimento para você. Faça isso na sua vida e você vai estar indo bem. Não é o que nós estamos falando? É esse segundo passo. Enche o seu coração, enche a sua vida de coisas que sejam boas e edificantes. Queridos, nós vivemos na era do entretenimento. Isso é novidade no mundo. Do jeito que é hoje, é novidade. E eu quero te perguntar: o que você assiste e ouve hoje? De repente, o que você assistiu e ouviu hoje antes de vir para a igreja? Isso tem colaborado para o seu crescimento espiritual? Amados, existe tanto conteúdo bom na internet. Tem muito lixo, a maioria. Mas existe muito conteúdo bom. Pregações, cursos, aulas. Tem tanta coisa. Curso fiel de liderança. Paga ali 20 e pouco, 30 e pouco por mês e você tem acesso a uns estudos, centenas de estudos sobre a palavra de Deus. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o entretenimento, sabe por quê? Primeiro,
A um toque. Os pecados mais horripilantes desse mundo podem ser acessados. A um toque. Você não precisa mais ir a lugar nenhum, você não precisa mais ir numa lan house, você não precisa mais ir nas casas que a gente conhece por aí. Só isso aqui. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Se isso aqui está sendo uma pedra de tropeço para a sua vida, procura um que eles chamam de celular burro. Smartphone é o celular inteligente em inglês, né? Tem o dumb phone, que é o celular burro. Ele é igual aqueles antigões lá, não tem quase nada. Faça isso. Faça o que for necessário. Mas existe um perigo mais sutil, que não é você acessar um vídeo de pedofilia, mas é você simplesmente passar tempo e tempo e tempo e tempo, o famoso scrolling, né? Rolando a tela, gastando seu tempo, perdendo a sua capacidade de reflexão, num tempo que você poderia estar lendo a palavra, num tempo que você poderia estar fazendo um culto com a sua família. Você está lendo, está vendo aquele monte de baboseira e de repente Deus fica distante. Você vai orar e a sua mente está pensando na morte da bezerra. Você está distraído. A sua atenção no Senhor foi minada e agora você está prejudicado com essas coisas inofensivas. Quem de nós aqui nunca entrou no YouTube para procurar um sermão e os homens aqui da vida acabaram vendo um vídeo de obra? Como que permeabiliza o alicerce da casa? Aí você para, meu Deus, como eu vim parar aqui? Eu vim ver o sermão lá. A mulherada vai abrir quando vê, tá lá como fazer o cílio postiço daquele jeito, não sei o que. Distração, amados, distração. O diabo trabalha muito com distração. Olha, presta bem nisso. Se o diabo puder te distrair, ele está feito. Não precisa ser pecadão, não. Você só está distraído. Céu, inferno, salvação, evangelismo, Bíblia, carne, não. Estou pensando aqui Ih, rapaz, será que o cara lá vai conseguir tirar o IPVA da gente mesmo? Vai diminuir? E aí dali você vai lá, a guerra no Irã, e daqui você vai, quem que eu vou votar esse ano? E aí saiu o celular novo, o processador. E não sobra espaço na sua cabeça para o Senhor. Passa alguém na sua frente precisando ouvir de Cristo e você está perguntando, qual celular que eu vou comprar? Essas coisas minam a nossa vida com o Senhor. Recentemente eu vi um sermão não, um documentário. Já recomendei isso para os irmãos. Em vez de assinar Netflix, assina o Eden Plus, Eden Mais, né? É um tipo um Netflix que só tem coisa cristã. Filme, série, documentário. Aí lá tinha sobre o Matthew Henry, um puritano, século XVIII ou XVII, se não me engano. Rapaz, a vida daquele homem era sensacional. O homem era pastor, pregava, visitava, tinha filho, aí a esposa morre, aí casa de novo, aí morre de novo, aí ele viaja de cavalo, aí vai para cá, escreve, não sei o quê. Eu olhei assim e falei, meu Deus, como esse homem arruma tempo para fazer isso tudo? E a resposta que eu cheguei foi muito simples. Ele tinha um foco na sua vida. Ele morava numa fazenda no século XVII, XVIII ali, não tinha shopping, não tinha videogame, não tinha Netflix. O que aquele homem fazia? Se dedicava ao Senhor. Tinha culto diário, se eu não me engano, ele fazia culto na sua família, na sua casa, 2 vezes por dia. Além de pregar, sei lá quantas vezes por semana. O problema é que hoje a gente está tudo aqui. Você para aqui, eu quero ver um filme sobre o quê? Ah, sobre tubarão, tem. Quero ver um filme sobre zumbi, tem. Quero ver um filme sobre pinguim dançante, tem. Tá tudo ali. E às vezes na hora do culto, né? E aí a gente se distrai, fica perdido. Temos que ter cuidado, irmãos, para que isso não sugue as nossas vidas, para que nós não percamos a comunhão com o Senhor. Eu vi uma coisa sobre o entretenimento que eu nunca mais vou esquecer na vida. A maioria dos irmãos chegam para o pastor, quando chegam, né, pastor? Assim, pastor, faz mal assistir o seriado XYZ? Esse teólogo, ele propôs que o pensamento é diferente. A pergunta deveria ser, me faz bem assistir esse seriado? Isso vai edificar a minha vida espiritual?
Isso vai me ajudar de alguma forma a amar mais o meu Senhor e os meus irmãos? Não, pula fora. Não é só o que não vai fazer mal. Eu não quero só que as coisas não me puxem para o lado errado. Eu quero que elas me puxem para o lado certo. Guarda isso no seu coração. E, meus amados, se a gente está falando de crescer, eu estava refletindo essa semana e eu li o versículo 6 do capítulo, o versículo 12, capítulo 6 de Lucas, quando diz assim: aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar e passou a noite em oração. E eu me perguntei, quando foi a última vez que eu passei horas com o Senhor em oração? Quando foi a última vez que eu separei uma manhã, uma tarde, um dia para jejuar? Quando foi que eu separei a última vez um momento para estar isolado com o Senhor, inacessível? Eu e o Senhor. Quando foi a última vez que você planejou um tempo especial de comunhão com Ele? Quando foi uma vez que num feriado você pensou, caramba, estou de folga, vou passar um tempo especial com o meu Senhor? Quando foi a última vez que você pensou isso? A gente planeja para passar tempo com a esposa, com os filhos, amigos, família, às vezes colega do trabalho, algum hobby. Mas quase nunca a gente pensa, quero passar tempo com o meu Senhor. Não é 10 minutinhos, não. Não. Passar tempo com o meu Senhor. Chegar para a esposa, amor, vou tomar café, nem vou almoçar hoje, não. Vou para o meu quarto, eu vou, sei lá, quer ir para o monte? Amém, vou para o monte, vou ficar um tempo eu e o meu Senhor. Por que, que a gente tem tempo para todo mundo e não tem para o Senhor? Por que, que a gente planeja as coisas para todo mundo, mas não para o Senhor? Ele não é o nosso maior amor? Ou não é? Esses pequenos atos de dedicação fazem toda a diferença. Então, sim, meus amados, para crescermos, precisamos deixar o pecado. Para crescermos, precisamos nos virar para Deus, encher o nosso coração de coisas que nos edificam. E, em último lugar, esteja sempre na companhia dos seus irmãos. Olha como o verso continua. Com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Eu gosto de uma versão que fala, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Ou seja, se nós queremos crescer, nós precisamos entender que Deus tem uma família. Não é um ou dois que lhes são chegados, é uma família, um corpo, um povo. É a igreja de Deus. Deus projetou as coisas para que fossem dessa forma, para que nós não vivêssemos sós, para que nós dependêssemos uns dos outros. Presta bem atenção, é impossível crescer em santificação se não tivermos comunhão com os irmãos. Vou repetir. É impossível crescer em santificação se não tivermos comunhão com os irmãos. Provavelmente você já viu algum filme de ação ou de suspense que tem um grupo de pessoas e tem ali um inimigo, seja um tubarão, um assassino, sei lá, alguma coisa assim. E enquanto aquele grupo de pessoas está junto, eles estão bem. Mas aí um sai, vai no banheiro, vai pegar alguma coisa, e aí aquele inimigo vem e pega aquele que se descolou. Aí sobraram 5. Aí tá aqueles 5 juntos, daqui a pouco um deles sai, que vai para algum lugar, aí o inimigo vai lá, agora já são 4. E assim por diante. Isso é uma ótima ilustração para a vida espiritual. Quando nós nos afastamos da comunhão com os irmãos, nós estamos nos colocando em perigo. Os irmãos lembram que há um leão bramando, buscando quem ele possa abocanhar. E enquanto nós estamos em bando, enquanto nós estamos caminhando juntos para a Nova Jerusalém, nós estamos protegidos. Mas quando nós nos descolamos, nós nos colocamos como vulneráveis diante do ataque de Satanás. E o Senhor sabe disso. Vamos ler só mais um texto em Hebreus 3. Esse texto é fundamental, guarda ele aí, risca na sua Bíblia, escreve na parede de casa. Hebreus 3,13.
Vê se o que eu estou falando não está sendo confirmado pela palavra do seu Deus. Hebreus 3:13. Eu vou ler do 12 só para dar um contexto aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Pelo contrário, ou seja, não tenha coração duro, pelo contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê, Paulo? Não é Paulo, né? Para que, autor de Hebreus? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lucas, qual é o antídoto que o Espírito Santo de Deus está dando nesse texto para que não haja o endurecimento do coração, do meu coração? Ande junto dos irmãos. Ouça as exortações, os conselhos que eles te dão. Eles o ajudam a continuar no caminho, porque eles são boca de Deus para a sua vida. Deixe-me ser bem claro. Deus nos fez para ter o tipo de comunhão em que um se importa com o outro, em que um cuida da vida do outro, e especialmente da vida espiritual. Enquanto estamos juntos, somos mais fortes e menos suscetíveis à queda. Então, meu irmão, eu te imploro nessa manhã, esteja nos cultos, esteja aqui ouvindo a palavra de Deus, esteja aqui ouvindo o que Ele fala para você. Um negócio que meu pai falou recentemente, eu nunca esqueci também. Deus está falando. Se o que eu estou falando aqui está na Bíblia, a gente tem que olhar e falar: meu Deus está falando. Eu tenho que prestar atenção, tenho que ser reverente, tenho que ouvir o que Ele está me dizendo. Esteja não só aqui no culto de domingo, mas esteja em todas as reuniões da igreja que você puder. Irmãos, durante o seminário, a minha rotina estava o caos. Era leitura todo dia, oração, leitura da Bíblia, leitura de livros, convivência com a esposa, passar tempo com a esposa, trabalho, e ainda tem que dormir. Então eu chegava, muitas vezes eu estava estafado, cansado. E aí eu chegava aqui na oração da quarta-feira, às 7 da noite, e eu sentava ali na minha cadeirinha e ouvia os irmãos compartilhando, de modo simples, como Deus tinha falado com eles naquela semana, o que Deus tinha ensinado a eles, as lutas que eles estavam passando. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu estive ali e falei: cara, que delícia estar aqui. Que algo reconfortante, que algo que me dá energia e força para continuar. Eu lembro também das quintas-feiras. Eu lembro de uma aqui na irmã Marise. Meia dúzia de irmãos, como sempre, mas estava a irmã Georgina, o irmão André, e a gente louvou, a gente cantou. E, rapaz, no final do culto eu falei: isso aqui é um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu. Um povo simples, num lugar simples, feliz da vida, louvando o Senhor, agradecendo, louvando. E o Espírito vem e você fala: que delícia. Mas eu não teria desfrutado se eu não estivesse lá. Então se esforce para estar presente. Tenha amizades profundas com cristãos. Eu e Kaique estava lendo uns 15 dias atrás sobre a importância da amizade. As amizades nos influenciam para o mal ou para o bem. Elas influenciam para o bem, gente. Não é só para o mal, não. Então, se você tiver um amigo cristão, uma amiga cristã, maduro, que vai te aconselhar na palavra de Deus, vai te ajudar a continuar, isso vai te manter firme, junto do bando, junto do rebanho. Nós precisamos uns dos outros. Ajuda outros irmãos. Se você vir um irmão no erro, fala com ele. Com todo carinho, amor e sabedoria, fala com ele. Preocupe-se com ele. Eu sei que às vezes isso parece hipotético. Ah, Lucas, isso aí é sonho. É lindo, mas é sonho. Não, irmão. Ora. Ora para que essa igreja seja cada vez mais assim. Mas antes de tudo, para que você seja mais assim. Às vezes a gente reclama: ah, ninguém me visitou. Você visita? Ah, ninguém me dá uma palavra de fortalecimento. Você dá uma palavra de fortalecimento para alguém? Poxa, a pessoa tem dificuldade de perdoar e você perdoa todo mundo com facilidade? Procure a sua mudança e ore para que os irmãos mudem também. Quando a gente faz menos do que isso,
nós estamos sendo menos igreja do que o Senhor deseja para nós. Guarde isso no seu coração. Então, meus amados, para crescer, nós precisamos abandonar o pecado, precisamos abraçar, encher a nossa vida do que edifica e andar em comunhão com os irmãos. Agora, por que então? Gente, essa receita é difícil? Tem muito mistério? Tem alguma mirabolância que precisa fazer? Não, né? É simples. Com o poder do Espírito é simples. Então, por que alguns ainda não crescem? Eu acho que lá no fundo falta interesse. A gente está tão cheio de coisas do mundo, tão cheio de preocupações, que o nosso desejo de se santificar fica lá no fundo do baú, sabe? A gente acredita, a gente entende. Pô, mas está lá. Como é que sabe isso, Lucas? Bom, que tempo você separou para ler? Que tempo você separou para orar ao Senhor? Qual o nível de dedicação que você tem para estar nos cultos? Qual o seu empenho em abandonar o pecado? Qual a visão que você tem da igreja do Senhor? Por isso você já sabe como está a sua vida. Então, eu te chamo nessa manhã, meu irmão, ao arrependimento, para que você busque o Senhor, para que você conserte esses pontos. Será que você tem deixado o pecado entrar na sua vida? Será que você tem deixado de se encher das coisas espirituais? Será que você tem considerado a igreja chegar e estar aqui, cantar uns louvores e ouvir uma palavra? A igreja estar junto é ter comunhão, é nutrir proximidade. E olha, se esse é o ponto que te faz crescer, adivinha onde que o diabo vai atacar? É justamente aí, o diabo é muito esperto, gente. Então ele vai te atacar para que você deixe o pecado entrar. Ele vai te atacar para que você não se alimente espiritualmente. Ele vai te atacar para que você olhe para a igreja e fale: ah, a igreja não é assim não, estou fora. Ninguém, não posso falar nada com ninguém. Ah, o fulano é fofoqueiro, o fulano... Isso é a voz do diabo na sua vida. Então, vigie, meu irmão. Procure crescer. Procure crescer, se dedicar, buscar o Senhor, servi-lo de todo o coração. E se tem alguém aqui hoje que ainda não conhece o Senhor, ainda não sabe nem o que é esse negócio de santificação, venha para o Senhor hoje. Peça esse grande guerreiro que entre na caverna do seu coração, vença esse dragão, te dê essa nova natureza, comece esse processo da santificação e veja o dia em que a santificação será completa. E aí a santificação dará lugar à glorificação. Venha ao Senhor hoje, não fique nos seus pecados. Vamos orar. Nosso Senhor, ó Deus, que nós te amemos de verdade, Senhor, não só em palavra, e que, Senhor, que nós viremos as costas para o pecado. Espírito Santo de Deus, testifica no nosso coração o que é que nós estamos errando, onde nos ajuda a abandonar. Nos mostra, Senhor, as coisas que podemos consumir para que sejamos mais santos e nos ajuda a viver em comunhão, Senhor. Abençoa a tua igreja nessa manhã, é o que eu te peço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.